Nesse vídeo eu vou te explicar o que eu enxerguei no contexto dessa operação que eu fiz, que me rendeu mais de 250 pontos no Dow Jones, principalmente usando a correlação com os demais índices americanos. Se você opera esse mercado ou se tem a pretensão de operar, é extremamente importante que você conheça essas correlações e principalmente fique atento aos cenários de abertura desses mercados para conseguir pegar boas movimentações. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou explicar tudinho que eu compartilhei com os meus alunos para a gente conseguir surfar esse movimento. Vamos lá, o que eu vou explicar aqui não é tão complexo, mas pode fazer toda a diferença para vocês. Primeiro, tenho aqui três índices na minha tela. Lado esquerdo a gente tem o Dow Jones, central a gente tem o Nasdaq, lado direito a gente tem o S&P. Não vou entrar a fundo aqui o que cada índice representa, tem aí as particularidades, as ações que são envolvidas ali em cada bolsa, mas o que eu quero explicar para vocês é da correlação. Aqui eu estou com a minha plataforma Black Arrow, tá? Pela Illustrade, minha conta aqui eu estou em teste, inclusive eu estou quase passando. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, acesse o link da descrição porque o desconto de até 90% ainda está ativo. Então confira, corre lá e não perde essa oportunidade. Aqui na Black Arrow, o que nós temos? Esses três gráficos no 15 minutos. Quando você opera usando aí uma correlação, isso não vai ser o ponto central da sua análise, mas isso pode te beneficiar e você pode ali usar isso a seu favor se o contexto estiver favorável. Vamos contar aqui uma sequência de fatos importantes que me fez tomar essa decisão de fazer essa venda aqui em cima e pegar toda essa queda. Vamos para o Nasdaq, o gráfico central. 10h30 da manhã são quando as bolsas abrem lá fora nos Estados Unidos e a gente tem os movimentos mais voláteis e bombásticos e geralmente é quando o mercado toma direção. No Nasdaq, 10h30 da manhã, ele simplesmente fez uma volta aqui para esse movimento de cima e rompeu o fundo principal do movimento. Uma área que estava ali preservada, um fundo do dia anterior, o mercado rompeu e deu sequência no movimento de baixa. Inclusive, ele testou um Fair Value Gap aqui, continuou o caminho dele de baixa e seguiu. Então, o Nasdaq já mostrou para a gente um contexto extremamente vendedor. Essa informação a gente deixa guardado. Segundo, olhando o S&P, que é o último gráfico da direita, o que nós tínhamos? Muita liquidez disponível em regiões de mínima também. E o mercado ainda não havia capturado. Isso era um possível alvo, né? Um imã para o preço acabar indo para essas regiões. E a gente estava ciente disso. Então, quando o mercado abriu às 10h30, o S&P ele simplesmente captura uma liquidez de LTB, fazendo esse movimento para cima e depois ele começa a gerar esse movimento rumo à liquidez do lado de baixo. Se ele captura a LTB, ele tende a soltar isso numa região de fundo. E foi exatamente o que aconteceu. E foi aí que o atrasadinho, o Dow Jones, que estava trabalhando dentro de um cenário de altas 10h30, ele simplesmente faz uma barrona de compra, continua subindo, e eu alertei os meus alunos falando que esse movimento estava realmente muito estranho, que não fazia sentido o Dow Jones estar trabalhando dentro desse cenário de alta. E é aí que mora o grande pulo do gato. Eu vou aumentar um pouquinho a tela para vocês aqui, para vocês verem a definição que nós já tínhamos feito aqui, trazendo um contexto de baixa para o Dow Jones, porque nós tínhamos lá em cima um order block posicionado na extremidade desse movimento e nós tínhamos também um desequilíbrio que o mercado estava fechando. Para quem não sabe o que é desequilíbrio, é exatamente essa lacuna entre esse rompimento que aconteceu aqui e o mercado voltou posteriormente para fazer o fechamento dessa área. Então, quando ele bateu lá naquele ponto e fez essa reação, trazendo aqui já essa intenção de venda, eu peguei essa operação aqui, coloquei o meu stop aqui em cima e projetei esse alvo 5 vezes para baixo, chegando exatamente nessa região aqui. Protegi o meu trade próximo aqui a esse topinho, ele voltou e acabou me tirando dessa operação. Tudo isso compartilhado ao vivo com os meus alunos e dentro da nossa sala ao vivo nos nossos grupos de mentoria. Isso aqui é o que vocês precisam entender. O contexto não foi o principal fator. O contexto ele foi algo a mais que foi aqui utilizado dentro dessa análise para entender que, dando venda nessa região de venda, o mercado tenderia a acelerar justamente para buscar o S&P e o Nasdaq, já que ele estava atrasado.
E foi aí que eu consegui potencializar esse alvo buscando algo mais longo e não simplesmente saindo num tiro curto aqui em cima, porque eu tinha muito potencial e eu ainda estou acreditando que ele vem mais para baixo. E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Mas quando você entende da dinâmica de mercado e dessas correlações, você pode usar isso a seu favor. A correlação ela funciona somente aqui? Não, qualquer mercado você vai ter esse tipo de correlação. Seja positiva, seja correlação negativa. Por exemplo, dentro da nossa bolsa brasileira, você tem o próprio Ibov, que é o índice principal, e você tem outros índices ali que fazem parte de cestas menores de ações, como por exemplo o IFNC, que mede ali a variação das ações do setor financeiro. Então, muitas vezes, quando o IFNC está puxando para um lado, ele tende a estar no mesmo caminho do Ibov. Ou até mesmo os pares de moeda do Forex, por exemplo. Você tem ali moedas correlacionadas positivamente. O Euro-USD ele é muito correlacionado com o GBP-USD. Todos estão ali contra o dólar e o movimento ele tende a acontecer muito igual. Você tem, por exemplo, dentro do Forex também, o NZD-USD com o AUD-USD